Olá, turma! Vamos começar agora a nossa aula de língua portuguesa. Número 1. Leia o texto com atenção e responda as questões. O vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso? Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Fonte Abreu, Ana Rosa, O Vento e o Sol. Letra A. Qual é o título do texto? Essa daqui é uma informação muito fácil da gente localizar, só observar com atenção. Letra B. O que o sol e o vento estavam disputando? Como alternativa, apresentamos algumas opções voltadas à criança que não sabe escrever com autonomia. Marque a frase correta. Primeiro, vocês vão escrever com as suas palavras, né, o que o sol e o vento estavam disputando, e depois vocês vão marcar aqui. Então, primeiro você escreve com as suas palavras e depois você marca. Letra C. Qual dos dois conseguiu fazer o homem tirar o casaco? Tem essa resposta lá no texto, é só voltar no texto e fazer a leitura. Fez a leitura e encontrou? Você vai escrever aqui e depois você vai marcar aqui. Letra D. O que o vento fez ao perceber que não conseguia fazer o homem tirar o casaco? Mais uma informação que vocês vão olhar lá no texto e vão escrever primeiro. Depois, como alternativa, apresentamos algumas opções voltadas a crianças que ainda não escrevem com autonomia. Marque a resposta que considera correta e aí vocês vão marcar uma dessas opções. Primeiro escreve com suas palavras, depois marca. Letra E. Onde o sol estava escondido? Também é uma informação que vocês vão escrever com as próprias palavras e depois marcar. Como forma alternativa, apresentamos algumas opções voltadas a crianças que não conseguem escrever com autonomia. Aí vocês vão escrever com as próprias palavras e depois vocês vão marcar. Número 2. Reescreva as frases substituindo os substantivos sublinhados por pronomes pessoais. Então, aqui, o vento e o sol. Aqui nós temos dois substantivos, o vento e o sol. Estavam disputando qual dos dois era mais forte. Se eu for reescrever essa frase, no lugar de vento, o vento e o sol, eu vou colocar ele, eu vou colocar nós ou eu vou colocar eles, para que a frase mantenha a concordância correta. Aí vocês vão ler com atenção, escolher um desses três e aí vocês vão reescrever a frase aqui. Letra B. O vento começou a soprar com toda a força. Para eu reescrever, substituindo o vento, eu vou usar eu vou usar ele ou eu vou usar tu. Aí vocês vão ver qual dessas três opções aqui vai deixar a frase com a concordância correta e reescrever ela. Número 3. Na frase, você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O pronome se refere-se. Então, aqui, ó, você começa, propôs o sol, retirando-se. Retirando-se. Esse se aqui de retirando-se, quem se retirou? Quem se retirou foi você, foi o vento, foi o sol, foi a nuvem? Aí vocês vão ler com atenção, isso daqui é uma interpretação. Vocês vão ler com bastante atenção a frase para vocês localizarem quem retirou-se ali e foi para trás de uma nuvem. Número 4. Encontre no texto um pronome possessivo, ou seja, um pronome que indica posse e circúleo. Pronomes possessivos: meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas, vosso, vossa, vossos, vossas. Nós não vamos nos aprofundar sobre os estudos dos pronomes possessivos. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão procurar lá no texto, se tiver a palavra meu, minha, meus, minha, teu, tuas, simplesmente vocês vão procurar se tem uma dessas palavras e aí vocês vão circular ela, ok? Número 5. Os pronomes demonstrativos são palavras que apontam.
mostra um ser indicando proximidade. Este, estes, esta, estas, isto, esse, esses, essa, essas, isso, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. No texto o vento e o sol, o pronome demonstrativo que aparece é. Então, a gente viu aqui essa listinha com os pronomes demonstrativos. E lá no texto vocês vão procurar qual deles está no texto. Encontrou? Aí você vai vir aqui e marcar. Lembrando, tem que ser esses dessa lista aqui. Porque, por exemplo, lá vai ter ele? Vai, mas não é um pronome demonstrativo. Então, você não vai marcar isso daqui. Tem que estar nessa listinha aqui, uma dessas palavras, tá bom? Aí aqui nós vamos para a atividade da quarta semana. Vamos retomar a leitura dessa fábula trabalhada na semana anterior e responder as questões a seguir oralmente. Aí nós temos aqui, o texto é o mesmo texto. Então, a gente não vai, eu não vou fazer a leitura aqui de novo, não. Aí aqui, letra A. De que trata a fábula? A fábula, ela está tratando de uma disputa, de uma cooperação ou de um jogo? Vocês vão marcar. Letra B. O que representa a linha vertical próxima à escrita do texto do lado esquerdo? Exemplo, sei como decidir o caso. Isso daqui, ó, esse tracinho aqui, como é que a gente chama esse tracinho? Nós trabalhamos isso nos sinais de pontuação. Letra C. O que representa o espaço entre a margem e a palavra iniciada com letra maiúscula? Aqui, ó. Esse espacinho aqui, ó. A margem tá aqui. Esse espaço aqui é o que, ó? Esses espaços que a gente tem aqui do texto, ele é o quê? A gente sabe o nome deles que nós já trabalhamos. Letra D. Para que serve o parágrafo? Para que tem um parágrafo no texto? Os parágrafos, eles servem para quê? Aí aqui nós temos 3 opções para você poder marcar. Para deixar o texto mais bonito, para explicar uma ideia podendo ter várias frases, para não cansar a leitura, aí vocês vão marcar. Letra E. E o travessão? Para que serve o travessão? Para que eu uso um travessão quando eu estou escrevendo um texto? Vocês vão escrever aqui a resposta. Número 2. Com a ajuda de um adulto, estude e analise o roteiro a seguir, preenchendo as lacunas para que, em seguida, você possa produzir sua fábula de acordo com as características desse gênero textual. Se preferir, pode escolher outra sugestão de tema. Então, nós vamos fazer aqui uma produção de uma fábula. E aqui a gente tem um roteiro para a gente seguir. Então, aqui tem o título, vocês vão escolher um título, o tema. Na hora da necessidade é que reconhecemos os verdadeiros amigos. Os personagens, vocês vão escolher aqui no mínimo 3. Aí vocês vão escrever que personagens são esses. Lembrando que quando a gente trabalha com fábula, os personagens eles são animais que agem como seres humanos, ou então algum elemento da natureza. Geralmente são animais, objetos ou outros que falam. Então, vocês viram que a gente teve ali o vento e o sol, que eles estavam falando, né? Mas vocês também podem escolher ali animais. Objetivo: aconselhar alguém sobre o valor da amizade sincera. Então, a fábula ela sempre tem o objetivo de passar um ensinamento. O ensinamento que eu quero passar é aconselhar alguém sobre o valor da amizade sincera. Problema: a ação de uma das personagens tem uma atitude egoísta perante as outras no momento de perigo ou situação difícil. Então, uma das personagens vai ter que ter vai fazer alguma coisa de uma forma egoísta, que só está pensando nela, né, no momento aí de perigo ou situação difícil. Aí vocês vão pensar. Enredo: 3 personagens realizam alguma tarefa juntas, ou passam por uma situação perigosa, triste ou difícil. Enfim, enfrentam um problema. A personagem A pede ajuda para a personagem B por algum motivo justo, mas essa lhe nega. A personagem C, de forma inesperada, socorre. A personagem B acaba prejudicada e se arrepende de seu comportamento. Mais tarde, B precisa de ajuda e não obtém e reconhece o valor da amizade. Então, aqui é um enredo para vocês pensarem numa situação e escreverem essa fábula. Aí vocês vão escrever uma frase que vai mostrar qual que foi a moral, né? Qual que foi o ensinamento aqui. E aqui nós temos outras sugestões, né? Outras sugestões de tema.
É na hora do peri que conhecemos os verdadeiros amigos, os fortes nem sempre dominam os fracos, a paciência vence obstáculos, nem sempre o bem vence o mal. Às vezes o melhor gesto vem de quem menos esperamos, as aparências enganam, falar é fácil, pôr em prática que são elas. Aí agora é com você, você vai produzir uma fábula, você vai ser bem criativo, vai ter título, vai estar organizada aí em parágrafos. Se os personagens falarem, você vai colocar o travessão e depois você vai fazer um desenho bem bonito para ilustrar a fábula. Lembrando sempre, terceiro ano, que qualquer dúvida, eu e a tia Ju estamos à disposição. Um abraço!